Para você que ama ler, que tal inscrever-se no canal do Clube do Livro da Associação Tocando em Frente? Aqui você terá acesso gratuito a vários títulos. Inscreva-se, curta e compartilhe. Seja muito bem-vindo! Yaya Garcia, capítulo 12. 15 dias depois, Procópio Dias apareceu em casa de Jorge com luto no vestuário e no rosto. De Buenos Aires, chegara ali na véspera, à tarde, a notícia da morte de um irmão, seu último parente, notícia que o obrigava a embarcar no dia seguinte e demorar-se no Rio da Prata 5 a 6 semanas. Não se pode dizer que ele estivesse triste, estava sério e preocupado. A viagem a Buenos Aires não tinha por fim o cadáver do irmão, mas a herança que, posto não fosse grande, valia alguma coisa. Procópio Dias ofereceu seus serviços ao filho de Valéria, que de sua parte prometeu-lhe algumas cartas de apresentação, se precisasse. Procópio Dias aceitou uma. Jorge levou-lhe no dia seguinte. Ele recebeu-a com demonstrações de agradecido e quase terno. E depois de um momento de silêncio, já agora entrego-lhe pessoalmente esta carta, que devia ser levada amanhã por um portador. Jorge quis abrir. Não, acudiu o outro. Prometa-me que só a abrirá amanhã. Por que não hoje de noite? Podia ser hoje de noite, mas é bom que entre a impressão da despedida e a leitura desse papel decorra o espaço da noite e o sono. Talvez seu juízo seja diferente. Jorge prometeu. Procópio Dias partiu. No dia seguinte abriu a carta e leu estas poucas palavras. Seja o meu anjo da guarda durante a minha ausência. Por que não? Disse ele consigo. De tarde saiu a cavalo, costeando o aqueduto, segundo costumava, e ia pensando seriamente na conveniência de casar os dois. Naquelas 2 semanas, tivera tempo de apreciar um pouco as qualidades da moça, que lhe pareceram boas, conquanto lhe achasse também alguma coisa original, misteriosa ou romanesca, muito acima da compreensão ou do sentimento de Procópio Dias. Jorge não se iludia acerca da paixão do pretendente. Supunha-a sincera, mas não lhe atribuía a virgindade das primeiras ou das segundas comoções. Era uma paixão da última hora, um ocaso ardente e abraseante entre o dia que lá ia e a noite que não tardava a saborear tudo. Ainda assim, a aliança lhe parecia conveniente. Yaya possuía, de certo, a força necessária para dominar desde logo o marido. E o titão encadeado teria ao pé de si, em vez de um abutre a picar-lhe o fígado, uma formosa rola destinada a prolongar-lhe as ilusões da juventude. Se eram boas as impressões que Yaya lhe deixava nos últimos dias, não eram ainda assim isentas de algum enfado, aliás passageiro. 1 ou 2 vezes, Yaya lhe pareceu singularmente áspera e sem motivo nem duração. Esses assomos, porém, eram logo compensados por uma afabilidade que parecia mais viva, mais ruidosa, talvez um pouco importuna. Ocasião houve em que Estela disse à enteada com um sorriso de repreensão: não amorfines o senhor doutor Jorge. Não compreendeu Jorge por que motivo essa palavra simples, dita em tom brando, deu ao rosto de Yaya uma expressão indignada. Lembrava-se, porém, que a expressão foi passageira e que ela passou do singular amuo à habitual alegria. Bem vê, replicou Estela, bem vê que é uma criança. Jorge ia assim a refletir e já de volta, quando ouviu uma voz que dizia o seu nome. Era Yaya que descia da casa da velha ama. Jorge parou o cavalo. Em quem vai pensando? Disse ela. Na senhora, respondeu o moço afoitamente, depois de verificar que ninguém os podia ouvir. Yaya caminhou até a rua, acompanhada de um homem velho, o irmão de Maria das Dores.
Que anda fazendo aqui? Continuou Jorge, inclinando o busto sobre o pescoço do cavalo. Vim visitar a Maria das Dores. Coitada, está tão abatida. Bem, eu logo lhe direi o que é. Vá ver a doente. Já a vi. Volta agora para casa. O senhor João vai acompanhar-me. Jorge apeou-se. Deixa-me acompanhá-la também? Perguntou. Deixo, mas é só por ser curiosa. Quero saber o que ia pensando a meu respeito. Vamos, senhor João. Jorge enfiou a rédea no braço e colocou-se ao lado dela. Yaya tomou-lhe afoitamente o outro braço. Vá, conte-me tudo. O Procópio Dias embarcou hoje. Yaya, que já havia dado os primeiros passos, estacou. Para onde? Disse. Para o Rio da Prata. Morreu-lhe um irmão em Buenos Aires. Mas sem se despedir de nós? Naturalmente, custava-lhe fazê-lo e quis poupar a dor da separação. Esteve, porém, comigo e prometeu-me que a demora seria curta. Vi-o muito aflito com a viagem, tão aflito que não sei se lhe diga que de certo, era maior a dor da viagem do que a da morte do irmão. Talvez lhe faça injúria nisso, mas parecia. Por quê? Perguntou a moça erguendo os olhos para ele. Não sei se lhe deva dizer por quê, acudiu Jorge. E daí, não se tratando de nenhuma coisa do outro mundo... É verdade que as moças bonitas, como a senhora, costumam ser cruéis. Não sei. Há situações um pouco... ridículas, concluiu Yaya. Como ridículas? Por exemplo, a sua. Jorge enfiou um pouco, mas a um homem de sociedade, Yaya não parecia de força a fazer perder o equilíbrio. Sorriu levemente e retorquiu sem azedume. Não é ridículo ser afetuoso. Eu cuidava responder à linguagem de seu coração. Supunha que a ausência de Procópio Dias me deixava saudades. Supunha. Que tem o senhor com isso? A resposta de Jorge foi um simples gesto negativo. Contudo, não pôde zangar-se, porque sentia tremer o braço da moça e, olhando de esguelha para ela, via-a pálida e com os olhos no chão. Se a palidez e o tremor eram de cólera, não chegou a sabê-lo, mas provavelmente não era outra coisa, porque ao cabo de 3 a 4 minutos, Yaya ergueu os olhos e estendeu-lhe a mão, dizendo: Façamos as pazes. Nunca estivemos em guerra, acho eu. Talvez em véspera de guerra. Não por culpa minha. Nem minha, acudiu a moça, e erguendo o chapelinho de sol para o céu, talvez por culpa daquele, disse ela suspirando. Após o suspiro veio uma risadinha seca e forçada, mas longa ainda assim, com o som de um golpe de cristal. Tinham andado poucos minutos e esses poucos eram já de sobra para espertar a curiosidade de Jorge e para lhe dar direito a pedir uma explicação. Jorge pediu-lhe, em termos afetuosos, perguntando por que razão era o céu culpado em uma guerra que devia romper entre ambos e, sobretudo, qual seria o pretexto dessa guerra. Yaya refletiu um instante e começou a falar com os olhos baixos. O motivo é o senhor mesmo, disse ela. Eu? O senhor, que é meu inimigo, que me detesta. Não me dirá que mal lhe fiz eu? Continuou ela, erguendo subitamente os olhos. Escusa fazer esse gesto de espanto. Sei que o senhor me detesta, e por mais que me pergunte a mim mesma, não sei, não me recordo. Diga, fale com franqueza. Tanto melhor, exclamou Jorge. Vejo que havia entre nós um equívoco, e é chegada a ocasião de o desfazer. Quer que eu lhe fale com franqueza? O inimigo não sou eu, é a senhora. É a senhora ou antes, era ou parecia ser. Agora compreendo.
retribuía-me a aversão que supunha haver em mim. Tanto melhor, façamos as pazes de uma vez. Yaya apertou a mão que ele lhe ofereceu e chegaram alegremente à casa. Jorge quis retirar-se logo, mas a moça ordenou a Raimundo que conduzisse o cavalo e Jorge foi compelido a entrar por alguns minutos. Luiz Garcia não estava em casa. Estava o senhor Antunes. Yaya mal deu tempo aos primeiros cumprimentos. Ande jogar comigo, disse ela. Em boa paz? Em boa paz. Yaya preparou o xadrez no gabinete contíguo à sala. Jorge sentou-se pacientemente diante da adversária, retificou a posição de 2 peças, excluiu as que lhe dava de partido e adiantou o primeiro peão. Vá, disse, é a sua vez. Yaya não obedeceu ao convite, olhava para ele com ar inquieto. Dá-me sua palavra de honra de que não me negará o que lhe vou perguntar, disse ela ao cabo de alguns instantes de silêncio. Jorge hesitou um pouco. Conforme. Exijo. Que me pedirá ela que lhe não possa afirmar? Pensou Jorge. E em voz alta respondeu. Dou. Foi ele quem lhe encomendou o sermão? Interrompeu Jorge sorrindo. Serei franco, foi ele mesmo. Yaya baixou os olhos ao tabuleiro, cavalgou a torre com o bispo como distraída e em voz ainda mais baixa do que lhe falara perguntou. O senhor é homem de segredo? Sou, redarguiu afoitamente Jorge. Pois bem, continuou Yaya. Eu gosto dele, gosto muito, mas não desejo que ele saiba. Deveras? Não está gracejando? Não estou. Jorge estendeu-lhe a mão. Magnífico, disse ele alegre. Não é preciso mais. Uma vez que se amam, virão naturalmente a... Não pôde acabar porque a moça, erguendo-se de súbito, afastou-se da mesa com um arremesso e dirigiu-se à janela que dava para o jardim. Jorge ficou espantado. Não entendia o que estava vendo. Inclinou-se sobre o tabuleiro e começou a mover as peças sozinho, sem plano, maquinalmente. Assim jogando, ouvia o som do tacão de Yaya que feria o ladrilho do chão, com um movimento precipitado e nervoso. Durou isso 5 minutos. Yaya voltou-se para dentro, saiu da janela e aproximou-se da mesa. Jorge ergueu então a cabeça para ela e sorriu. Não me dirá que lhe fiz eu para ficar tão zangada comigo? Perguntou com benevolência. Nada. Eu é que fui estouvada e não sei se mais alguma coisa. Jorge protestou que não. Foi ríspida somente, disse ele. E se o foi sem querer, não foi sem motivo. Não me dirá que motivo é esse? Parece-me que não a tratei mal. Não. Nesse caso, o motivo está na senhora mesma. E se eu não tivesse medo de que se zangasse outra vez comigo, atrevia-me a pedir-lhe que me dissesse tudo, ou pelo menos alguma coisa. Para quê? Vamos jogar. Está escurecendo. Mando ver luzes. Vieram luzes. Começaram a jogar. Entre eles, o xadrez não podia oferecer interesse, mas, dado que pudesse, não seria naquela ocasião. Um e outro estavam distraídos e preocupados. A primeira partida foi concluída em pouco tempo, quase sem cálculo. Outra? Perguntou Yaya. Vamos. Antes de começar, disse ela, colocando as peças e sem olhar para Jorge. Quero dizer que tenho um meio seguro de nunca brigar comigo. Qual é? É ser meu confidente. Senhor de seus segredos? Todos. O meio é fácil, só eu ganho na troca. Nisso dou prova de grande coração.
Já não era a menina ríspida de alguns instantes. Dissera as últimas palavras com muita graça e placidez. Ao mesmo tempo, continuava a arranjar metodicamente as peças. Acabou e reclinou-se no dorso da cadeira. Não me declarou ainda se aceitava, disse ela. Jorge hesitou um instante. Era gracejo ou proposta séria? A um gracejo responde-se com outro. A uma proposta responde-se com seriedade. Jorge hesitava em tomar sobre os ombros uma parte da responsabilidade dos sentimentos da moça. Quais seriam eles? Que projetos despertariam naquele cérebro provavelmente indomável? Não podiam ser outros senão os de casamento com Procópio Dias, visto que ela confessava amá-lo. Essa reflexão fê-lo declarar afoitamente que aceitava a confidência. Sabe o que aceita? Perguntou Yaya. Farejo. Toque, disse ela, estendendo-lhe a mão. Jorge deu-lhe a sua. Não se trata, em todo caso, de um assassinato? Perguntou rindo. Não. A segunda partida foi mais animada, mas só por parte de Yaya. A moça ria às vezes, mas a maior parte do tempo fazia convergir toda a sua atenção para o jogo. Quando falava, era moderada e dócil. Essa alternativa e contraste de maneiras interessava naquele momento o espírito de Jorge. Que espécie de mulher fosse, imperiosa como uma matrona, travessa como uma criança, incoerente e enigmática, era coisa que ele não podia em tão pouco tempo descobrir, mas o enigma açucarava-lhe a atenção. Enquanto ela tinha os olhos no tabuleiro, Jorge buscava ler-lhe a alma na fronte lisa e cândida, mas não via a alma, via só uns fiapos castanhos do cabelo, que lhe caíam sobre a testa e esvoaçavam levemente ao sopro da aragem que entrava pela janela e lhe davam um ar de puerícia. A boca fina e pensativa corrigia aquela expressão da cabeça. Era a primeira vez que ele lhe descobria um forte indício de energia e tenacidade. Quando era a vez de Jorge, Yaya afastava o busto, reclinava-se no espaldar da cadeira e ficava a olhar para ele como ele havia olhado para ela. Mas nesse olhar não cintilava curiosidade. Era uma luz velada e baça, como alheia ao mundo exterior. Encontravam-se assim os olhos de um e de outro, e a partida continuava até chegar ao fim sem novo incidente. Prestes a acabar, Estela entrou no gabinete sem os interromper. Sentou-se caladamente a um canto da janela. O jogo cessou no momento em que entrou Luiz Garcia. Perdi 2 partidas, papai, disse a moça, mas por um triz não ganhei a segunda. Jorge quis sair logo depois. Foi obrigado a demorar-se, porque Yaya lembrou-se de ir tocar piano. Era a primeira vez que Jorge conseguia ouvi-la. A moça escolheu a página de Meyerbeer. Jorge confessara uma vez que esse era o autor de sua predileção. No dia seguinte, a impressão deste era um tanto complexa e perplexa. Aquela mistura de franqueza e reticência, de agressão e meiguice, dava à filha de Luiz Garcia uma fisionomia própria, fazia dela uma personalidade. Mas a fisionomia era ainda mais confusa e a personalidade vaga. Jorge sentia-se empuxado e retido ao mesmo tempo por 2 sentimentos contrários. Tinha curiosidade e repugnância de penetrar o caráter da moça e conhecer e distinguir os elementos que o compunham. O que lhe parecia claro e definitivo era que as primeiras palavras de Yaya, tão duras e tão secas, não passavam de uma expressão de despeito por supor da parte dele a aversão que não existia. E se as palavras em si o magoavam, a explicação lisonjeava-lhe o amor próprio. O resto era inexplicável. Jorge resolveu, entretanto, não lhe falar mais de Procópio Dias, apesar da confissão, aliás, contrastada,
ou diminuída pelo gesto que se lhe seguiu. Yaya pareceu perder a disposição agressiva. A força de afabilidade apagou inteiramente os vestígios da antiga rispidez. A alma não se lhe tornou mais transparente, nem o caráter menos complexo. Mas a esquisita urbanidade dos modos fazia suportáveis os saltos mortais do espírito e aumentava o interesse do que havia nela obscuro ou irregular. Finalmente, era um corretivo à tenacidade com que a moça confiscava literalmente o filho de Valéria. Jorge estimou, sobre todas, essa circunstância porque lhe tornou mais fácil a frequência da casa. Ele pertencia ao pai ou à filha, muitas vezes aos dois. Yaya atirou-se ao xadrez com um ardor incompreensível, e dizendo-lhe Jorge que era preciso ler alguns tratados, ela pediu-lhe um, e porque ele só os tivesse em inglês, Yaya pediu-lhe que lhe ensinasse inglês. Mas eu sou um mestre muito ríspido, observou ele. A disciplina é muito pior. Estela assistia algumas vezes às lições do idioma e do jogo, duas coisas que lhe pareciam incompatíveis com o espírito da enteada. Verdade é que Yaya mudara tanto naquelas últimas semanas. Não lhe supusera nunca tão longa paciência, nem tão repousada atenção. Yaya gastava 1 a 2 horas por dia a decorar os verbos e os substantivos da nova língua, e essa paixão recente tinha o condão singular de irritar a madrasta. Jorge, pelo contrário, sentia em si os júbilos do pedagogo. O professor é o pai intelectual do discípulo. Jorge contemplava paternalmente aquela inteligência fina, paciente e tenaz, servida por 2 olhos de pomba e 2 mãos de arcanjo. No meado de fevereiro, tornaram a falar de Procópio Dias a propósito de uma carta que Luiz Garcia recebera. Veja lá, disse a moça, ele escreveu a papai e nem uma palavra especial para mim. Lembranças a Dona Estela e a Yaya. Nada mais. Ele escreveu-lhe? Até agora não. Não há nada como a ausência para fazer esquecer tudo, isto é, esquecer os que ficam. Talvez já não pense em casar comigo. Foi um capricho que passou, como todos os caprichos. Foi como a chuva de ontem, que deu apenas alguns salpicos de nada. E, contudo, parecia que vinha abaixo o céu, não é? A paixão dele não é como a trovoada? Ameaçou no Rio de Janeiro e foi cair em Buenos Aires. Aposto que vem de lá casado. Verá que não é outra coisa. Que me diz a isso? Vamos, diga alguma coisa. Não posso, redarguiu Jorge. A senhora deu-me o cargo de confidente e não de conselheiro. Limito-me a ouvi-la. Verdade é que o tal cargo até agora parece simples sinecura. Que é sinecura? Jorge sorriu e definiu-lhe a palavra. Não é sinecura, acudiu Yaya. Pelo contrário, é um cargo muito espinhoso. Não creio. A confidência única até hoje não me pareceu sincera. A senhora não ama o Procópio Dias. Yaya franziu a testa. Por que me diz isso? Porque se o amasse, falaria de outro modo. E, sobretudo, não falaria tanto. O amor nessa idade vive de reticências, não de frases e menos ainda de frases tão compostas. Cale-se, interrompeu ela, batendo-lhe com a gramática na ponta dos dedos. E depois de uma pausa, se ele lhe escrever, mostra-me a carta. Como Jorge lhe dissesse que sim, Yaya fez um movimento para rasgar o volume em 2 pedaços. Jorge perguntou-lhe o que tinha. Nervoso, respondeu a moça, sacudindo os ombros com um calafrio. Depois, como a amparar-se, lançou-lhe a mão a um dos pulsos. Jorge sentiu a pressão de uns dedos de ferro
e parece que outros dedos invisíveis também comprimiam as faces da moça, vermelhas como se vertessem sangue.